Quantas vezes você já se deitou à noite com a mente cheia de preocupações? Pensando no dinheiro, no futuro, nos problemas da família, nas contas que ainda nem chegaram e mesmo assim já pesam no seu coração. Agora pense comigo. Há 2000 anos, Jesus deixou uma mensagem extremamente simples e ao mesmo tempo profundamente revolucionária. Ele disse apenas isto: observe os pássaros do céu. Eles não plantam, não colhem, não guardam em celeiros. E ainda assim são alimentados pelo Pai. Essa frase parece suave, quase poética. Mas por trás dela existe uma revelação espiritual que a humanidade tem ignorado há séculos. Porque enquanto os pássaros vivem confiando na providência divina, nós vivemos dominados pela ansiedade, pelo medo do amanhã e pela sensação de que estamos sozinhos na luta pela sobrevivência. Será que esquecemos que existe uma inteligência maior conduzindo tudo? Será que esquecemos que Deus nunca abandonou nenhum de seus filhos? Nesta reflexão profunda inspirada nos ensinamentos de Severino Celestino, vamos entender o verdadeiro significado dessa mensagem de Jesus que muitos ouviram, mas poucos realmente compreenderam. Assista até o final, porque a parte mais forte dessa reflexão pode mudar completamente a forma como você enxerga as suas preocupações. E já me conta aqui nos comentários. Você sente que a ansiedade tem dominado sua vida ultimamente? Meus queridos irmãos, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Deus, a Jesus, a Kardec, a vocês, ao André Luiz que nos fez chegar até aqui, a Norma Guimarães que nos convidou, e pela oportunidade ímpar de estarmos aqui para juntos estudarmos a mensagem de Jesus sob a ótica dos textos e das verdades originais e sobre a visão da doutrina espírita. Porque não existe espiritismo sem evangelho. Essa é a primeira questão. Daí porque o espiritismo é a mensagem rediviva de Jesus. Então, o assunto que nos foi reservado na noite de hoje é exatamente uma parte característica e que consta do Sermão do Monte. O mais belo sermão que Jesus já deixou como legado ou como herança para a humanidade. Então nós vamos falar um pouquinho pausada, sem correr muito, pensando um pouco nos nossos irmãos americanos que por acaso, por não terem nascido no Brasil como eu, têm a dificuldade da língua. Mas quando a gente ama, o amor supera tudo. Então o objetivo é exatamente essa harmonia, essa união e esse amor. Eu agradeço as palavras aí do Marcos, que ele me deixou assim, depois do microfone que ele usou, ele mostrou a diferença da evolução, a diferença de conhecimento, ele mostrou muita coisa, porque a natureza nessas coisas ela fala por si mesma, né? Então eu gostaria de dizer a vocês que a gente vai falar um pouquinho sobre o termo observai, porque muitos tradutores colocam olhai, e não é bem o significado que Jesus dá quando se refere ao termo, a palavra hebraica habit, do verbo não é simplesmente olhar, mas é observar, analisar, refletir e tirar de tudo isso uma lição para a nossa vida e para a nossa existência. Então a palavra, a gente gostaria de começar analisando este local, que para quem não conhece eu apresento. Isso é as aldeias de Cafarnaum, que é uma palavra hebraica que vem do nome Kifar, que é aldeia, e Nahum, que é o nome do profeta,
secretário de Daniel, que no cativeiro, depois do cativeiro da Babilônia, trouxeram o povo para Israel e eles iniciaram a chegada de Israel por aí. Na época que se chamou aldeia de Naum, ou Nahum, como colocam alguns tradutores. Mas qual é a importância desse local para o povo judeu, que é um valor histórico muito grande? Para nós cristãos, tem um valor histórico e espiritual. Porque o profeta Isaías, ele fala no seu capítulo 9, que uma grande luz desceria sobre o povo que estava em trevas. Só que antes de ele dizer isso, ele diz assim: terra de Zabulon e Naftali, sobre vós descerá uma grande luz, e o povo que vivia em trevas viu esta luz. Ele disse isso há 750 anos antes da chegada de Jesus entre nós. Que mediunidade fantástica, que mediunidade fabulosa. Porque se vocês forem analisar na história, quando Isaías falou isso, não existia Cafarnaum. Não existia esse local aqui, que é a casa, é uma igreja hoje construída, a igreja franciscana, sobre o que foi no passado, no tempo de Jesus, a casa de Pedro, onde Jesus foi iniciar o seu ministério depois de não ter sido reconhecido em Nazaré, que fica aproximadamente 32 quilômetros a oeste desse local. Que aqui vocês estão vendo, aqui é o mar da Galileia, o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades. E a terra de Zabulon e de Naftali, falada por Isaías, ficava exatamente nessa região, nesse local. Por quê? Quem foi Zabulon e quem foi Naftali? Dois filhos de Jacó. E como Jacó, depois que lutou com o anjo, passou a se chamar Israel, os seus filhos passaram também a se chamar como filhos de Israel e fundaram, depois do êxodo, sob a direção de Josué, fundaram ser chamadas 12 tribos de Israel que se instalaram naquela região. Os dois filhos de Jacó, chamados Naftali e Zabulon, tiveram como herança as terras dele nessa região. Então Isaías acertou exatamente o local onde Jesus iniciaria a sua pregação. Daí porque ele diz que o povo que vivia em trevas recebeu uma luz. Veja que pré-munição mediúnica, que as pessoas naquela época chamavam de profetas, que já é um termo grego, mas o termo hebraico chama Navi. Navi, que já vem do termo babilônico Nabu, que vem dos árabes Naba, mas é tudo a mesma coisa. O Naba árabe, do Nabu babilônico, do Navi hebreu, do profeta grego, é o mesmo intermédio que Kardec batizou como médium, aquele que está entre os dois planos. Então Isaías teve essa visão fantástica e predisse algo que veio acontecer 750 anos depois neste local. Hoje só tem ruínas. Isso pertence aos franciscanos. Aqui vocês estão vendo uma igreja que é ortodoxa grega, que é outro restante de Cafarnaum, que pertence hoje à comunidade cristã ortodoxa grega. Mas Jesus iniciou a sua vida aí, fazendo o que nós conhecemos como o primeiro evangelho no lar, que se tem notícia, foi aí na casa de Pedro.
onde nós já tivemos várias vezes, onde já tivemos inúmeras revelações, que aliás estão nessa nossa mais recente obra aí, o Evangelho Cristianismo Primitivo. Nós reservamos um capítulo que não falamos de tudo, porque quando nós espíritas e médios, a gente diz tudo que a gente vê, o que a gente ouve, como muita gente não acredita, fala que a gente está obsediado, não é assim? Então, para evitar que alguém diga que eu estou obsediado, eu só falei o máximo que eu podia falar. Tem muita coisa, como Jesus disse, tenho muito ainda que vos dizer, mas vocês estão preparados para ouvir agora. Porque mediunidade é uma coisa maravilhosa. Eu queria só fazer um pequeno parágrafo para esclarecer ali o que o nosso companheiro Marcos começou falando do meu amigo particular, o arcebispo da Paraíba, Dom Aldo de Silva Fagoto, que é um grande simpatizante na doutrina espírita. E não é por acaso. No Rio de Janeiro tem um centro espírita chamado Tupiara. Não sei se alguém aqui já ouviu falar no Tupiara. E Dom Aldo era bispo auxiliar da cidade de Sobral, no Ceará. Tem alguém cearense aqui? Algum cearense? Mineiro eu não vou perguntar não, senão todo mundo levanta o braço. Mas cearense eu não sei se tem. Tem? Olha aí. Então, na cidade, você é de onde? Minha mãe é cearense. De onde? Que cidade? Baturité. Essa daí já fica um pouquinho mais distante de Sobral. Mas ele era bispo de lá. E chega no encerramento de uma sessão mediúnica lá no Rio de Janeiro, uma entidade no final dá uma comunicação e diz assim: eu quero pedir ajuda para o bispo Aldo Pagoto, na cidade de Sobral, no Ceará. E aí o grupo mediúnico encerra e diz assim: como é que a gente vai dar essa notícia? Dizer o bispo que no Centro Espírito Tupiara, no Rio de Janeiro, chegou a entidade. Quando o dirigente começou a refletir nessa situação, a entidade disse: olha, o meu nome é Expedito Mendes. Eu fui bispo na cidade no interior de Pernambuco. E eu fui assassinado por um padre que chamava Osana Siqueira. Esse padre me assassinou, foi preso, foi condenado, cumpriu prisão e agora ele está numa fazenda lá perto da cidade que eu fui assassinado, e ele na próxima semana ele vai ser assassinado. Então esta é a senha que eu deixo para vocês. Se acontecer, vocês procuram o bispo. Se não, vocês fiquem calados. Mas ocorreu que exatamente na semana seguinte, o padre Osana de Siqueira foi assassinado. Em casa. E aí o pessoal de agora não tem como esconder mais. Mas como é que vai ligar para o bispo? Quem vai ligar? Eu não ligo. Alguém ligou e quem atendeu? O secretário da Santa Casa de Misericórdia, Ricardo, que é espírita, e era secretário do padre José Linhares, que era o padre da Santa Casa, diretor da Santa Casa. E a notícia chega a Dom Aldo nessa história, e ele ficou surpreso, porque ninguém sabia, nem ele sabia que em Sobral tinha muito da família do bispo que foi assassinado no Expedito. E esse assunto saiu nos jornais, foi em 1957, que aconteceu mais ou menos, o ano foi 57, e todo mundo sabia da história. E aquilo soou com muita... E por que ele estava querendo ajudar ao bispo? Ele estava sofrendo desmaios antes da missa, às vezes até durante, e estava criando uma situação difícil. E eu, como é que eu entro nessa história e com Dom Aldo na história toda? Eu fui sabedor dessa história para mais de um companheiro do Brasil, Alamar Regis, não sei se vocês conhecem, que tem um programa de TV lá no Brasil, como eu também tenho na TV Mundo Maior. E eu, de repente, chega Dom Aldo na Paraíba, como arcebispo da minha cidade,
em João Pessoa. E eu já tinha conhecimento, porque quando ele recebeu a notícia, ele ficou pasmo, agradeceu e disse: você não sabe, mas eu tenho um anel que foi de Dom Expedito e que eu uso nas cerimônias religiosas mais importantes da minha vida. Então ele ficou surpreso com tudo, mas guardou com ele tudo isso. Alamar o entrevistou, e quando ele chegou em João Pessoa, marcaram uma consulta comigo, porque eu sou, nas horas vagas, eu sou cirurgião dentista. Além de professor do curso de Ciências das Religiões, lá em João Pessoa, eu também sou professor do curso de Odontologia. E tenho uma clínica com meu filho. E um padre, cliente, marcou uma consulta com Dom Aldo para mim. Aí chega Dom Aldo, para minha surpresa, já começa me agradecendo o que eu tinha feito pelo irmão dele em São Paulo. E eu não sabia quem era o irmão dele. Senão meu irmão era espírita e frequentava a Fraternidade Espírita Eurípides Barçanufo, em Taboão da Serra, onde eu tinha feito um seminário, lancei a minha obra analisando as traduções bíblicas, a primeira, e o irmão dele comprou o exemplar e me pediu para autografar para Aldo de Cílio Pagoto, só que não disse que era bispo, nem padre, nem nada, não estou sabendo de nada. Autografei ao querido irmão Aldo, etc, etc. E aí ele já chegou me agradecendo pelo irmão dele, e que o irmão dele já estava vendo o pai e a mãe antes de desencarnar. Eu digo: mas eu só acredito nessas coisas? A gente pergunta logo, né? Ele disse, como seu bom português: deixe o mistério acontecer, porque tudo vem de Deus. E cresceu uma amizade e um respeito tão grande entre nós, que por conta disso, eu, depois de terminar essa obra, porque eu sou, como a doutrina espírita nos ensina, muito ecumênico. O espiritismo não impõe nada, expõe. Ele deixa você livre, porque você é que é senhor nas suas atitudes e nas suas semeaduras e da sua colheita. Então, meu primeiro livro é prefaciado por um judeu, professor de hebraico, Abraham Avidano, de Niterói, no Rio de Janeiro. É pós-faciado por um pastor protestante da Igreja Betesda de Copacabana, pastor Neemias Marien. A segunda obra foi apresentada por um pastor Neemias Marien, que é o Evangelho, Sermão do Monte. A terceira é em parceria com um judeu. Nós somos 5 anos juntos e fizemos a tradução do Gênesis, que é o Bereshit em hebraico. E essa quarta, que na verdade é a quinta, porque a quarta é uma obra acadêmica, eu fiz a tradução da Didaquê, que é o Catecismo dos Apóstolos, direto do grego, como professor da Universidade Federal da Paraíba. Essa última, a mais recente, foi para fazer, achei muito bem, como eu sou ex-seminarista, Dom Aldo simpatiza com a doutrina e respeita, e ele ficou muito honrado e prefaciou o livro e tudo mais. Só que eu não sabia que ia dar no que Marcos já falou para vocês, que o Vaticano mandou uma menção de protesto e que ele se esclarecesse, porque ele tinha prefaciado uma obra de um seguidor de Allan Kardec. E Dom Aldo se saiu muito bem, porque quando eu soube disso, eu fui conversar com ele, disse que eu estava me sentindo, de uma certa forma, culpado pelo que eu tinha causado, o que ele ia passar. Ele disse: não, de forma nenhuma. Você não tem culpa nenhuma, professor. Quem está errado nessa história, quem saiu feio e usou texto, foi o próprio Vaticano, porque o Concílio Vaticano II prega a igualdade, o respeito às diferenças religiosas. Estão pregando uma coisa e dizendo outra. Mas a amizade continua, graças a Deus. Conversamos muito, gosto muito dele, ele me recebe com muita atenção. E ele ainda foi fazer, porque nós temos uma reforma na nossa casa, e ele foi quem fez a palestra de abertura
no núcleo espírita Bom Samaritano, lá em João Pessoa, na Paraíba. E a casa lotou, que foi uma coisa, foi gente saindo pelo... Como é que André vai dizer que a gente está no Brasil, a gente usa assim, gente saindo pelo cano do ladrão. Como é que fica isso aí na dificuldade? Perdoe aí, viu, André, mas eu acho que você está... Tudo bem, obrigado. Desculpa aí, só a minha preocupação também com você. Mas o interessante disso tudo é que o projeto é de Jesus. E ele veio realmente para trazer a luz, para ensinar o amor. E deu muito testemunho disso. Porque veio com humildade, nasceu na manjedoura, não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, teve como leito de morte uma cruz, e veio pedir a gente, nos ensinar como amar, como servir, como ser útil. Porque a vida dele toda foi, partindo daqui, em torno dessa região, ele só fez amar e ensinar. Só. Ele escolheu a região mais discriminada da Palestina, que era a Galileia. Galileu não tinha prestígio. E se fosse mulher, muito menos. Então era um povo realmente doente, analfabeto, sofrido e oprimido. E Jesus veio trazer o quê? Otimismo, conforto, consolo. Não chorem por mim, mulheres de Jerusalém. Já estava a caminho da cruz e ainda estava consolando aqueles que se preocupavam com ele. Então nós temos realmente essa montanha, que é onde ele realizou o seu maior legado de todos os tempos, que é conhecido como Sermão do Monte. E por que do monte e não da montanha? A maioria gosta de chamar Sermão da Montanha, não é? Mas eu estou mais ou menos no meio da montanha. Essa foto foi eu que tirei. Não é do tempo de Jesus, que não tinha poste, com fio, etc. É recente. Então não poderia ter nada disso. Mas aqui, olha, exatamente onde ele sentou, segundo Mateus, tem hoje uma igreja muito bonita. E daqui você avista toda o mar da Galileia, você avista Tiberíades, Magdala, avista Cafarnaum, avista Tábida, onde ele multiplicou os pães, e avista também o local onde ele convidou todos os seus discípulos. Isso aqui, podemos dizer o seguinte, que este local, juntamente com esse anterior que nós vimos, com esse aqui, daqui saiu a semente espiritual do Evangelho para o mundo. Então, se existe um farol espiritual que nós podemos considerar, é esse aqui. E que eu não resisto, eu nunca consigo chegar aí sem precisar de um lenço. Porque nós espíritas conhecemos a chamada telecinesia. O que é isso? É a condição de você poder saber, por exemplo, que essa moça, ao sentar nessa cadeira, você sentar nessa, você naquela, você deixa uma energia pessoal, identidade sua impregnada nesse local que você passou. E nós não temos essa energia toda, mas a gente deixa. Agora imagine Jesus, quando ele mesmo se intitula Eu sou a luz do mundo. O local onde ele foi anunciado, lá em Nazaré, onde o anjo anunciou a vinda de Jesus, a igreja de Nazaré hoje, a igreja em homenagem à Anunciação, em cima da torre da igreja tem um farol, simbolizando que ali chegou a luz do mundo, porque ele mesmo se intitula Eu sou a luz do mundo, lá em João 8,12. Então aqui, gente, tem grandes faróis e de grandes ensinamentos. Esse sermão, ele tem 3 capítulos, onde ele começa falando das bem-aventuranças, das consolações. O outro ele fala, capítulo 6, da caridade e da justiça. E o 7º ele traz conselhos para a vida.
não julgueis e não sereis julgados. E no capítulo 6, é onde ele traz muitas informações, e por onde ele passou, aqui, é também ainda Galileia. Mas para quem não conhece, essa bela montanha de 603 metros acima do vale do Esdraelon é onde Jesus realizou vamos dizer assim, a mais sublime das reuniões, o mais sublime dos encontros entre os dois planos, o material e o espiritual. Foi aqui que Jesus, nesse localzinho aqui, vocês estão vendo, isso aqui é a torre de uma igreja que se chama Igreja da Transfiguração. Aqui ele recebe Moisés e Elias, que para muitos estavam mortos, mostrando que a morte existe, mas os mortos não. E ele dialoga com Moisés e com Elias, Moisés que muitos afirmam que condenou a doutrina espírita, o que é uma insanidade, o que é um desconhecimento, porque no tempo de Moisés não existia nem espiritismo. O espiritismo tem 154 anos, completou agora no mês de abril, não é isso? Não existe a palavra espiritismo na Bíblia, o tempo foi criado por Allan Kardec. Então, se Moisés tivesse tido alguma pretensão de condenar esse fenômeno, ele teria revogado aqui, porque ele mesmo veio falar com Jesus. Então acabaria aí então qualquer proibição nesse sentido. E se ele tivesse proibido, era mais um registro de que só se proíbe o que existe. E como existe, ele não proibiu, na verdade ele quis regulamentar. Tentar impedir o abuso, em vez do uso. E o que a gente tem deduzido é mais isso. Sem falar na tradução literal, porque lá no Deuteronômio 18 fala em Vel Doresh El Hametim, em hebraico, que significa e aqueles que exijam algo dos cadáveres, não é dos mortos, porque o que Deus coloca em nós quando a gente reencarna é o Nefesh. E Moisés não fala de Nefesh nem de Nechamar, ele fala de cadáver. Por quê? Porque cadáver não fala, e como o cadáver não fala, o povo balançava os mortos para pedir informações. Aí sim estavam mortos. Mas nós espíritas não falamos com mortos. E às vezes eu encontro alguns pastores protestantes que vêm jogar isso na minha cara. Mas vocês espíritas conversam com mortos. Eu digo, meu irmão deve estar vendo algum engano. Porque os espíritos que chegam às nossas casas estão tão vivos e tão cheios de dificuldades que se a gente disser que ele está morto, ele morre de novo de susto. Porque ele chega com N dificuldades, trazendo coisas e solicitando de nós ajuda, proteção. Então você vai dizer que o cara que está vivo, cheio de problema, que ele está morto, ele vai dar um susto, não vai? Pode matar o rapaz pela segunda vez. Então, isso que mostra que morte, o fenômeno morte existe, e mortos não. E é isso que a doutrina ensina para nós. E eles, apesar de tudo isso, nas horas vagas, nos intervalos, sempre tem um chamadinho comigo. Professor, me lembrei tanto do senhor essa semana. O que foi? Eu estou ouvindo umas coisas, estou vendo outro, eu acho que é Satanás. Eu digo, não, pode procurar que não, Satanás não existe. Deve ser alguma coisa na família, alguma coisa que está pedindo ajuda. E eu quero que o senhor me ajude. Eu não quero ouvir isso, não, meu filho, eu não posso. Se você ouve, vai continuar ouvindo, porque a mediunidade não é uma coisa religiosa, pertence ao homem. Você tem que administrar com conhecimento, não temer, se esclarecer, porque Jesus disse que é conhecendo a verdade que a gente se liberta. Então não procure afastar de você o que lhe pertence. E o que é que eu faço? Eu digo, você tem medo do senhor? Há alguns raciocínios, eu tenho tanto medo. Eu digo, não muda nada.
Porque o medo não vai mudar nada. Você tem medo dos seus braços? Não, senhor. Então não tenha medo da sua mediunidade. Porque é a mesma coisa, faz parte do ser humano. Nasceu com o homem, não se pode destruir a mediunidade. E se eu estou aqui hoje com vocês, foi por causa disso. Porque eu corri para tudo que é lado. Fui para a igreja, fui atrás do padre, fui atrás do bispo, ninguém me arrumou, resolveu o meu problema. Eu fui resolver num centro espírita e eu passei 3 anos espiritólico. Que é uma mistura de espírita com católico. Eu não sei se André vai conseguir. Não sei se André vai conseguir ali resolver o problema do espiritólico. É uma mistura de espírita com católico. Porque eu era católico furado na venta, bastava dizer assim. É outra coisa, eu não sei se ele vai. Mas eu era ortodoxo. É isso que eu quero dizer, viu, André? Eu era ortodoxo, católico ortodoxo. Se eu faltasse uma missa, eu ia me confessar que eu tinha errado, tinha pecado. E agora eu tive que enfrentar uma reunião mediúnica para poder eu dormir, porque senão eu não dormia. Eu entrava no centro, eu dizia assim, eu vou morrer do lado de fora. Se eu morrer na rua, eu vou morrer lá dentro. Pelo menos tem alguém que me segura. E ali dentro, acho que a reunião, mas depois eu dormia tão bem. Mas acho que é quinta e sexta a reunião. E no domingo eu ia para a missa. Aí, curiosamente, eu ia, assistia quinta e sexta, eu dormia bem. No domingo eu ia para a missa e não dormia bem. Curiosidade, não era isso que eu queria que acontecesse. Aí eu dizia, padre, eu fui naquele lugar. A gente com preconceito não diz nem onde é que foi. Né? Eu dizia, olha, eu fui naquele lugar, naquele canto. O padre dizia, meu filho, aquele lugar, que lugar é esse? Aí às vezes o padre até confundia o jovem, né? Pensava que era outra coisa. Eu, não é nada disso não. Eu fui numa casa espírita, meu filho, não vai nesse canto não. Eu dizia, mas padre, quando eu vou lá eu durmo tão bem. Agora aqui até que eu não durmo muito bem não. Não sei o que está acontecendo. Aí eu confessava, depois eu mandava fazer minhas penitências, eu rezava lá meus Pai Nossos, minhas coisas, comungava. E na quinta e na sexta ia pecar de novo, no domingo ia me limpar, e assim eu fiquei 3 anos. Porque eu não podia fugir da minha verdade. E quando eu tive que assumir, aí foi uma beleza, meus irmãos, porque eu recebi da misericórdia divina do próprio Jesus, que a minha mediunidade era uma coisa evangélica. Porque eu dizia para mim mesmo, eu só serei espírita se o espiritismo tiver base no Evangelho. Se a minha mediunidade tiver base no Evangelho. Porque eu, como teólogo católico, eu nunca buscava esses textos. Mas Jesus, não sei se, mesmo sem eu merecer, ele me mostrou. Porque eu fiz uma oração muito contrita. E pedi a ele uma ajuda. E por acaso eu abri o Evangelho, saiu em Marcos 9:38. Não esqueço nunca. Onde diz assim, Tiago e João se aproximaram de Jesus e disseram, mestre, vimos um homem que não nos segue, conduzindo espíritos, e nós o proibimos. Ao que Jesus respondeu, não devias ter proibido, porque quem é por mim não pode ser contra mim. Era tudo que eu precisava. Eles estavam falando de conduzir as entidades sofredoras, de doutrinar os espíritos que nos procuram. Está lá em Marcos 9:38. A partir daí eu deixei de ser espiritólogo e sou espírita já há 32 anos. Graças a Deus. Com base no Evangelho. Porque foi a grande ponte luminosa da minha vida entre o espiritismo e a doutrina católica que eu militava. Foi o Evangelho segundo o Espiritismo e o Evangelho de Marcos. Então, a partir daí, eu me tornei, até hoje, e peço a Deus todo dia, se eu tiver que voltar à Terra, porque eu vou ser meio renitente quando eu chegar lá. Mas se eu tiver que vir mesmo, eu só venço numa família espírita. Eu não quero passar mais do que eu passei. De jeito maneiro. Vai. Arruma aí uma turminha. Não precisa ser gente de espírita rico, não. Pobre mesmo, não tem problema não. Mas eu quero uma família pobre. Quero espírito. Porque, olha, eu vou dizer a você, não quero nem contar a minha história, que dá um romance. Mas Jesus chega no famoso sermão e diz pra gente. Ó, no hebraico está dizendo aqui, eu já fiz a transliteração.
habitu, que é do verbo mabite no presente, olha, mas aqui é no sentido de observar. Of, que é ave, Hashamayim, dos céus. O que é a grande receita, depois dele falar que a gente não deve ter. Ele fala, primeiro, de todas as exortações para a gente não desistir nas dificuldades. Depois ele cobra que nós somos sal da terra e luz do mundo. Que realmente somos importantes. Porque a gente não tem ideia do quanto Jesus se preocupa conosco. Ele quer que a gente reflita exatamente sobre isso. E ele não está dizendo que é ele, embora seja ele. Porque Emmanuel mostra na obra Caminho da Luz, Jesus assumindo a direção do planeta Terra, e ele coloca isso para nós. Depois de falar que a gente é sal da terra e luz do mundo, ele começa a dizer assim, de que vale o homem acumular tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, onde os ladrões levam, armazenem tesouros nos céus. Mas o tesouro aqui não é o tesouro material, é o tesouro das boas obras, é o tesouro do perdão, do amor, da fraternidade, da caridade, porque ele dedica, depois de falar de tudo isso, ele dedica um capítulo sobre caridade e justiça, porque os sermões são 5, capítulos 5, 6 e 7. Depois que ele mostra tudo isso, aí ele diz assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã. É uma receita contra o estresse. Porque a gente sofre por antecipação. E como sofre? Sofre de graça, porque a gente sabe nem se vai viver amanhã. Não é assim? E ainda somos muito mal agradecidos. Se a gente tem uma duplicata para pagar, que vence amanhã, e hoje a gente tem 90% do valor, a gente não agradece os 90% que tem, não. A gente lamenta os 10% que falta. Como se o Deus que nos deu os 90 não pudesse dar mais 10. E a gente começa a se descabelar, não é assim? A sofrer, a se estressar. Quem de vós, por mais que tenha condições financeiras, pode acrescentar 1 minuto na sua existência? Olhai, observai e meditai sobre as árvores dos céus, que não plantam, não ceifam, não colhem, e vosso Pai Celestial alimenta todas. Se alimenta, olha os lírios dos campos. Não sei se vocês conhecem a que lírio Jesus se refere, mas em Israel tem, quando está em setembro, outubro, nasce vem a primeira camada, vamos dizer assim, de frio do deserto, aquele vento, vem a primeira chuva, aí nasce o lírio do campo. É lindo, ele cresce, fica bonito, belíssimo. Só que Israel não tem madeira. Israel, assim como o Egito, tem 90% de deserto, só 10% de área, e sobretudo a área da Judéia. Aquele lírio que é bonito, que nem Salomão, com todos os seus tesouros, se vestiu como um deles. Aquela beleza do lírio que é alimentada, ele hoje é adornado, ornado, embelezado por Deus, e amanhã ele seca. Se só quando ele seca, ele é queimado, porque não tem madeira, eles usam para assar pão, usam no forno. Naquela época de Jesus, usava muito mais, que não tinha a tecnologia que tem hoje. E ele diz assim, se Deus ornamenta ou embeleza o lírio do campo, que hoje está tão belo e amanhã vai ser queimado, quanto mais vocês. E Jesus usa uma expressão hebraica muito interessante. Ele diz assim, Kitaná Emuná, que significa pequenos da fé.
anões da fé. Nós somos pequenos na nossa crença, na nossa fé em Deus. A gente ainda é muito inseguro. E Jesus está todos os tempos mostrando. Ele usa a própria natureza como lição de ensinamento. Se você olhar os sermões dele, tudo tem uma conotação com a cultura, com a agricultura, com a vida cotidiana. O semeador, essa parábola do semeador, vocês conhecem tão bem, que a gente usa tanto na doutrina. A parábola do semeador, ainda hoje, 2000 anos depois, tem gente que acha que Jesus está ensinando a plantar, que Jesus é um agrônomo. Tem que adubar a lavoura, não pode plantar na beira do caminho, tem que plantar no chão. Entende aquilo literalmente, como se fosse um ensinamento de como plantar uma semente. E não é isso que Jesus está nos ensinando. Então ele lamenta que a gente, mesmo vendo tudo isso, não observe a natureza, que é onde está a grande receita, o grande livro de Deus, é a natureza. Quem sabe ler a natureza, não precisa de cultura. Eu vi uma vez uma leitura de bordo, uma questão interessante, que um grupo queria plantar, um grupo de engenheiros agrônomos queria plantar na Amazônia trigo, e foram escolher uma área, começaram a arar o campo, trouxeram máquinas, e vamos adubar e a gente vai lucrar muito trigo aqui. Quando eles estavam preparando o campo, chegou um nativo, aqueles caboclos da Amazônia, com cigarro de palha na orelha, sem cultura nenhuma. Aí disse: doutor, o senhor vai aprantar aqui, quer dizer, no seu português pobre, não aprante aqui não, que aqui a água vai dar 1 metro de altura, vai alagar tudo aqui. E o engenheiro disse assim: mas tinha graça eu não saber o que é que estou fazendo. Eu já analisei o solo e etc, e não vou ceder ao recado desse caboclo, não, eu vou plantar. E plantou. Adubou. Disse que o trigal estava uma maravilha. Não deu outro. Veio o inverno e a água deu 1 metro de altura, exatamente 1 metro. Cadê o caboclo? Chama o rapaz. O que é que aconteceu? Ele chegou e disse: eu não disse que o senhor não plantasse. Não havia nem falado que o verbo era plantar. Eu não disse que o senhor não plantasse aqui. Disse: como é que você sabia que a água aqui ia dar 1 metro, sem medir, sem nada? Ele disse: doutor, o ovo do caramujo. O caramujo, aonde ele põe, a altura dele para baixo, 1 centímetro, a água chega. Era alguém que sabia ler a natureza. Alguém que conhece caramujo, eu disse alguma coisa que não. É porque eu fico com medo, de repente estou falando um nordestinês aqui, ou paraibanês, piorou ainda, né? Aí vocês podem não entender. Mas é uma espécie de ostra do interior, o caramujo, que ele sobe, e onde ele planta, a água chega bem pertinho. Então o rapaz não fez nada, não precisou de tecnologia nenhuma. Bastou ler a natureza. Eu nasci no interior, dentro da capoeira, da caatinga, da onde eu nasci. Meu pai sabia se o inverno ia ser bom, se não ia ser bom, pelas aves. E meu pai era semi-analfabeto. Mal assinava o nome. Mas as aves dos céus, por ela ele sabia. Pelo canto da coruja, do juriti, do que ele chamava de, como é, meu Deus? Jacu, que é uma ave que tem lá na nossa região. Quando o jacu cantava na serra, ele dizia: aí vem água. Ele sabia que os ratos, os preais, tudo aquilo, ele conhecia tudo. Não consultava nem meteorologia e nunca errou. Né? Por quê? Porque ele meditava. Agora, a meditação, a reflexão sobre as aves dos campos,
Não é só para saber o que elas querem nos dizer. É para que a gente tenha também o amor, a fraternidade, a organização e a solidariedade dos animais, das aves, das plantas e da própria natureza, que é fiel em tudo. E Jesus, ninguém sabe onde ele estudou, até hoje. Mas foi um homem que dividiu o tempo, marcou presença. Eu tenho amigos judeus que dizem assim: eu não acredito que Jesus seja o Cristo. Ele foi o último profeta. Mas eu tenho que reconhecer que este homem é muito forte. Porque se eu preencher o meu cheque e não botar 2011, ninguém me paga. E eu sou judeu e eu estou no ano 5.762. Mas se eu botar 5.762 no meu cheque, ninguém paga. Eu tenho que respeitar a data depois dele. Então é um homem que dividiu o mundo para todas as nações. Mudou o calendário, mudou o tempo, sem ter estudado em nenhuma escola. Ninguém sabe onde Jesus estudou. Ele já trouxe a sabedoria porque ele era o próprio verbo divino da sabedoria encarnado entre nós, como coloca João no início do seu evangelho. Quem falou mais beleza de Jesus entre nós foi João, que ainda hoje é tão mal compreendido e mal interpretado, porque as pessoas dizem que o verbo que se fez carne foi Deus, que Jesus é Deus, e aí começa toda a dificuldade de entendimento. Jesus nunca disse que era Deus. Isso tem que ficar bem claro. Ele, quando chamado de bom, ele disse: bom é meu Pai que está nos céus. Por que me chamar de bom? E ainda deixou em dificuldade Salomé, a esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, discípulo de Jesus. Sabe quem é Salomé? Já ouviram falar? Salomé chegou para Jesus e diz assim: mestre, quando tu estiveres no teu reino, eu gostaria que você colocasse o meu filho Tiago à sua direita e o meu filho João à sua esquerda. Repare que mãe e mulher só pede pouco. Ela só queria isso. O Joãozinho de um lado, Tiaguinho do outro. Coisa de mãe mesmo, né? Que só quer que o filho da gente deixa lá. Isso causou uma ciumeira nos discípulos, ficaram todos revoltados. Mas a resposta de Jesus, a observação dele é fantástica. Quer dizer, se Jesus salvasse alguém, ele poderia ter dito: mulher, tu não sabe o que está pedindo, ele já está tudo resolvido. Mas a resposta dele é desconcertante. Ele diz: mulher, tu não sabe o que está me pedindo. Primeira resposta de Jesus, primeira observação. Segundo, eles podem até estar preparados para beber o cálice que eu vou beber. Agora, sentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim decidir, só a meu Pai que está nos céus. Então nem Jesus decidia o lugar. Daí porque ele curou tanta gente, né? As curas dele foram imensas, mas a cura era física e não espiritual. A cura não tira débito. Às vezes eu vejo religiões ali, os nossos irmãos protestantes: Jesus me curou de uma úlcera. Eu digo: mas o espírito está indo para troncho. Troncho é um termo nordestino, quer dizer, é torto, ainda não está aprumado, né? Quer dizer, por isso que eu dizia assim: vai e não erres mais, para que coisa pior não tiver a acontecer. Como se assim: olha, eu te dei uma chance, agora não abusa não, porque a próxima eu posso não estar mais perto. Vai e reconcilia-te com o teu irmão. Ele nunca resolveu nada no sentido de dizer assim: você está salvo, vai para casa. Pelo contrário, ele dizia, tinha frases bombásticas como: desta geração será pedido conta do sangue de todos os profetas. Há uma cobrança para tudo que é feito, e Jesus não poderia ensinar diferente. Na cruz ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas tem gente que ainda confunde isso. Lá no horto, acho que tem até algumas questões aqui para mostrar a vocês.
quando ele chega lá em Jerusalém, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é um projeto dele mal entendido por nós ainda hoje, porque muita gente, nós ex-católicos, quem foi ex-católico aqui? Tem alguém? Nossa Senhora, eu vou botar também, eu também sou. Mas nós católicos, a gente chama essa festa de festa de quê? Não é Domingo de Ramos, né? Quantos dias entre o Domingo de Ramos e a ressurreição, a Páscoa? Quantos dias? Uma semana, né? Ele entrou no Domingo de Ramos e na quinta-feira ele foi preso e na sexta foi crucificado. Uma semaninha, né? Mas não foi não. Essa festa chama-se Festa dos Tabernáculos, que é uma festa que relembra o tempo que o judeu viveu no deserto. Chama Festa de Sukkot, que é plural de barraca, em hebraico é Sukkah, e ocorre, sabe em que mês? No mês de Tirei, em hebraico, que é o mês de setembro. Então Jesus entrou aí exatamente no dia 22 de setembro do ano 32. Aí passou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Ele morreu na Páscoa de 33. 7 meses e não 7 dias. O que muda completamente. Qual é a diferença? Tem muita diferença, porque a gente escuta muitas pessoas dizerem: o ser humano é muito volúvel, porque aplaudiu Jesus no domingo e na quinta já estava pedindo sua condenação. Né? Eu já ouvi muita gente dizer isso. E Jesus aqui, quando ele entra, que ele é ovacionado, que as pessoas dizem em hebraico Hoshianá, que significa salva-nos por favor, ou Hosana, como a gente escuta, o povo não estava pedindo salvação espiritual, não. Estava pedindo que salvasse os romanos, que era quem oprimiam eles. Eles estavam com medo, sentindo oprimido. Então essa é a primeira coisa que a gente desconhece. Tem outra coisa importantíssima aqui, que muita gente fala, que eu sempre defendo a verdade por onde eu passo, que Jesus chicoteou os vendilhões do templo. Já escutaram isso? Muita gente diz. Já teve gente que dizer que Jesus chicoteou, quanto mais eu. Quer dizer, quando é para fazer o que não é certo, todo mundo já usa Jesus como parâmetro. Mas primeira coisa, eu acho que um homem que veio pregando a paz, a justiça, a fraternidade, o amor, a igualdade, não teria um gesto dessa natureza. Eu conheci Chico Xavier, tive a felicidade de conviver, de apertar a mão do Chico, de beijar a mão do Chico, e eu nunca vi Chico Xavier ter um gesto de desamor com quem quer que seja. Ou alguém viu. Na história da vida dele, não tem. E Jesus tem. Mas eu desde menino, uma das coisas que me fez ser expulso do seminário é porque eu pegava muito no pé do meu diretor espiritual, porque eu sempre quis saber o porquê das coisas. Ainda hoje eu continuo atrás dos porquês. E a segunda coisa que eu sempre disse e digo, Jesus nunca fez isso. Alguém colocou isso no Evangelho. E comecei e descobri uma coisa fantástica. Eu estive agora mesmo, não faz um mês que eu estava em Israel. Passamos a semana da Páscoa lá. E no sábado, chova ou faça sol, em Israel, ainda hoje, em Jerusalém, ninguém faz nada. Ainda hoje. Pra vocês terem uma ideia, no hotel onde eu estava hospedado, no Jerusalém Gold, eu subi para tomar um café. Aí falei com o rapaz: moço, eu queria, por gentileza, um café. Ele disse: hoje Expresso não sai porque não pode se apertar o botão da máquina, que é sábado. Eu digo: ô gente, se o senhor quiser Nescafé, tem, porque antes de esquentar água, pode esquentar água e usando café, mas apertar botão, elevador é programado para subir e descer isso aí. Ninguém tocava o botão. Eu entrei com a minha mulher no elevador e quando eu fui pegando o botão, o judeu
Não pode. Por quê? Porque é sábado. Na sexta-feira, porque o sábado começa na sexta com o pôr do sol. Na sexta-feira, de 4 horas da tarde, ele já não achou mais nada. Ele está querendo comprar um pão diferente, porque lá nessa época só tem o pão ázimo. E o pão ázimo é um pão que realmente tem gosto, sabe de quê? De nada. Porque não tem sal, não tem tempero, não tem fermento. Os brasileiros do nosso grupo batizaram aquele pão de azulejo assado. E a sensação é que você tem, está comendo um pedaço de azulejo assado. Então você chega em Jerusalém, hoje, 2011, você não compra um pão no sábado. Agora eu pergunto, Jesus entrou com esse grupo aí no sábado. Onde é que tinha vendilhões no templo, se ainda hoje não tem? Ele expulsou quem? Primeiro, se tivesse, nem no templo entrava. Tem que ser do lado de fora. E do lado de fora, no sábado, não tem ninguém. Então alguém colocou essa história para justificar alguma coisa, uma inverdade, que a doutrina espírita hoje já me dá autoridade, pelas minhas pesquisas, como professor, como pesquisador, e dizer para vocês que Jesus nunca fez isso. Porque isso ele não, mesmo que ele quisesse fazer, não tinha com quem. Porque no sábado não tem ninguém vendendo nem comprando nada. Ainda hoje não tem, imagina naquela época. Então são duas coisas que essa entrada de Jerusalém de Jesus traz para nós. É que eu estou passando para vocês, digam aonde vocês estiverem, com certeza. Jesus nunca chicoteou ninguém. Até na cruz ele pediu perdão para aqueles que o estavam crucificando. Disse às mulheres que não chorassem por ele, mas chorassem por eles. Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmos e por aqueles que vos cercam. Ele chorou sobre Jerusalém, em Monte das Oliveiras, lá no Domus Flevit, porque disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam aqueles que te procuram. Quantas vezes eu quis unir os teus filhos, como a galinha une os pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. E essas lágrimas de Jesus, meus irmãos, ficou para nós. Ele chorou porque não pôde unir aqueles que ele queria unir. Mas nós espíritas temos o trabalho de provocar essa paz e essa união no mundo, porque nós temos a primeira, a segunda e a terceira revelação para viver e praticar. O judeu não tem, muitos cristãos não têm, mas nós temos. Somos os únicos. Esse é o Monte das Oliveiras, onde ele deixou para nós a sua última oração, uma senha importantíssima, onde ele ora a Deus, o que está lá em João 17:5, deixando para nós a certeza de que ele veio por amor a nós. Pai, chegou a minha hora. Glorifica teu Filho com a glória que eu tinha junto a ti antes que a terra e os céus existissem. Aqui é mundo, mas não é mundo, é terra e céus. Antes que o planeta Terra existisse, ele já estava pronto, junto com Deus, para assumir a nossa responsabilidade. Tem notícia mais maravilhosa do que essa, meus irmãos? E não é porque todo o projeto que existe hoje para nós foi Jesus que planejou. Ele mandou Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas. Depois ele mesmo veio e a gente de costas para ele. E não satisfeito, ainda por misericórdia, nos envia o Consolador. Que na hora que ele vai se despedir, antes do cenáculo, os discípulos estão todos tristes. E ele, vendo a tristeza no olhar deles, ele diz assim: não se turbem os vossos corações. Credes no Pai, credes também em mim.
Na casa do meu pai tem muitas moradas, se assim não fosse, eu teria dito, eu vou preparar o caminho. E eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conheceu, mas que vocês se conhecerão, e ele ficará convosco até a consumação do século. Ele realmente não nos deixou órfãos, porque uma informação dessa é tudo que a gente precisa. A certeza de que ele aonde estiver, e que está aqui, porque ele disse que onde estiver mais de um reunido em meu nome, aí eu estarei. O que é que falta? Que a gente realmente, meditando como ele nos orientou sobre as aves dos céus, sobre os lírios dos campos, e sobre toda a natureza, a gente tem a certeza que Deus nos ama e que Ele está pronto para ser útil e para nos ajudar. E que não nos deixou só. E não vai deixar nunca. E aí, realmente, a reflexão, a meditação deixada por Ele, é o que nós precisamos. Fazer como Jesus, que deixava sempre os discípulos e se recolhia para exatamente observar, sintonizar com Deus e trazer toda a energia espiritual que ele precisava, e que ele era uma potência de energia indescritível, provado por onde ele passava. E ele tirava de onde isso? Da sua comunhão com Deus. Nas curas que ele fazia, tem uma passagem lá quando ele pega um cego, lá em Cafarnaum, que ele pega as mãos, segundo Marcos, e inocula energia nos olhos do cego. Ele pergunta: que vês? Ele diz: Senhor, eu vejo os homens como se fossem galhos de árvores. E aí Jesus sente que ele inoculou energia naquele cego, mas não foi suficiente. Que Marcos diz assim: ele reinocula as mãos nos olhos do cego e pergunta: e agora? O que vês? E ele responde: Senhor, eu vejo tudo com muita nitidez. Eu estou vendo tudo perfeitamente. Então Jesus tinha um gradiente de energia que ele ia cedendo aos poucos. Por quê? Porque a energia dele era tão forte que ele não poderia liberar de uma vez. A energia do amor, a energia da fraternidade. Mas ele pediu da gente o quê? Amar uns aos outros. É fácil. A gente pode achar difícil. Agora não vamos dizer nunca que é impossível. Porque Jesus sempre deu exemplo de amor e de carinho pelos mais sofridos e pelos mais humildes. E para encerrar a nossa palestra de hoje, eu quero fechar a certeza de que cada um de nós tem que ter, de que Jesus nos ama, que está pronto a nos servir. Porque tem um episódio no Evangelho de uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue. E vocês talvez não saibam. Para o judeu, se ele tocar numa mulher com fluxo de sangue, ele fica impuro. Porque o Levítico diz que a mulher, durante o seu fluxo menstrual, ela fica impura e torna impuro qualquer um que tocar nela, ou que ela toque nele. Não é porque a mulher não cumprimenta o homem, nem o homem a mulher na ortodoxia judaica. Eu sei que eu já convivi e convivo nessas condições. Quando você vai analisar o encontro daquela mulher com Jesus, ela tinha confiança e certeza que Jesus poderia curá-la. Mas ela não podia tocá-lo. Releiam no Evangelho que ela diz assim: se eu pudesse ao menos tocar as suas vestes, não nele, mas nas suas vestes, eu ficaria curado. Por que ela não podia tocar nele? Porque ela tinha que torná-lo
impuro. Então ela se aproxima, coitada. E Jesus, porque senão ela poderia ser punida. Era proibido. Ela estava doente. Há 12 anos, com fluxo de sangue. Mas aí, Jesus disse, quem foi que me tocou? Só que durante esse diálogo, ela descobre que ficou curada, que acabou a hemorragia. Em outras palavras, além de não ter mais hemorragia, agora ela não é mais impura. Ela passou a ser pura e aí ela se revela. Senhor, fui eu que te toquei, mas eu fiquei curada. Como se assim, eu não mais te maculei. Eu não te prejudiquei, pelo contrário, eu fui beneficiada por ti. Observem como o amor de Jesus é grande por nós. E que quando a gente observar e meditar sobre tudo que Ele nos ensinou realmente, a gente vai ver que as questões materiais, nós não podemos ser indiferentes a elas, porque fazemos parte de um meio material. Mas temos que, como nos recomendou Jesus, saber separar o que é material do que é espiritual. E só valorizar aquilo que realmente merece ser valorizado. Porque conhecendo o amor e o carinho que Ele tem para conosco, o que nos resta é ter certeza e confiança de que Ele nos ama. E é tudo que a gente precisa. Porque nós temos o Evangelho libertador dele, a racionalidade que Kardec trouxe com a doutrina, que juntando as duas coisas, a gente com certeza vai meditar muito mais sobre as aves, sobre a natureza, sobre até o próprio ciclo solar, que assim como o Sol vai e vem, a Lua vai e vem, nós também vamos e viemos. E cada renascer não é igual ao outro, como diz Emmanuel. Cada um vem carregado de novas experiências, de novos conhecimentos, e que se nós temos trevas hoje, são frutos do passado. Mas as nossas luzes do amanhã deverá ser preparada agora. Então ninguém lamente o tempo perdido. Recomece agora. E vamos a caminho daquele que nos espera de braços abertos para curar não o nosso corpo, mas o nosso espírito defeituoso, que pela sua própria misericórdia virá e irá quantas vezes seja necessário, para que nós possamos um dia, junto com Ele, dizer: vencemos o mundo. Que Ele permaneça em nossos corações. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Que Jesus fique com vocês. Existe algo muito poderoso escondido dentro dessa passagem do Evangelho. Quando Jesus pede para observar os pássaros do céu, Ele não está dizendo para abandonar responsabilidades. Ele está dizendo algo muito mais profundo. Ele está lembrando que a vida não é sustentada apenas pelo esforço humano. Existe uma inteligência divina conduzindo tudo. Existe uma providência silenciosa trabalhando nos bastidores da existência. Mas o problema é que o ser humano tenta controlar tudo. Quer controlar o futuro. Quer prever cada detalhe. Quer garantir que nada saia do seu planejamento. E quando a vida não segue esse roteiro, nasce a ansiedade, o medo e o desespero. Jesus sabia disso. Por isso ele nos convida a algo extremamente difícil para a mente humana. Confiar. Confiar que existe um Pai que cuida da criação inteira. Se os pássaros são lembrados, se as flores são cuidadas, quanto mais cada um de nós. Talvez hoje seja o momento de soltar um pouco esse peso que você vem carregando. Talvez seja o momento de respirar e confiar mais. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja vivendo dias de preocupação. E deixa aqui nos comentários: o que você precisa entregar hoje nas mãos de Deus?